Olá, povão, tudo bem? A pergunta é o que causa o autismo. Minha resposta rápida é, em média, estatisticamente falando, 81% genética herdada, genes que são herdados, transmitidos. Cerca de 18% de genética não herdada, chamada também de genética somática, mutações de novo. E em torno de 1% de aspectos ambientais intrauterinos. Mas presta atenção, isso não quer dizer que entre as pessoas com autismo, 81% é de herdado, 18% de não herdado e 1% é de causa ambiental. Não é isso. É um pouco mais complicado do que isso, mas eu te explico aí. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor pelo PUC São Paulo, fiz o meu pós-doutoramento na UFSCar, no Departamento de Psicologia. Eu estudo autismo e práticas baseadas em evidências. E esse caso aqui, especialmente, traz muita confusão. Então, deixa eu explicar aqui. Bom, primeiro que já existe um conjunto enorme de estudos, de muitos anos, investigando essa questão. E a gente já tinha um número aproximado. Mas, recentemente foi publicada uma outra pesquisa com milhões de pessoas, envolvendo 5 países, envolvendo modelos estatísticos muito complexos, modelo Coulter-Markov, modelos bayesianos, para a gente conseguir fazer a análise dos dados que estavam disponíveis e considerar algumas brechas, algumas lacunas que a gente tem principalmente no conhecimento genético sobre autismo. Então a gente precisava preencher essas lacunas por meio de modelos matemáticos para conseguir ter uma conclusão mais assertiva. E nós, de fato, tivemos com esse estudo, um dado muito mais robusto, que é esse que eu falei, que eu vou explicar aqui agora. Então, quando eu disse que não é 80% dos casos, 81% dos casos que é de genética herdada, eu quero dizer o seguinte. Bom, quando você encontra com uma pessoa com autismo, você tem uma pessoa com autismo na sua frente, aquela pessoa, na maior parte das vezes, tem uma condição que é multifatorial, ou seja, não é uma coisa só que faz com que ela tenha o transtorno do espectro autista. É um conjunto de coisas que, associadas, produzem isso. Em média, nesta composição, 81% decorre de genes herdados do pai ou da mãe, ou somados, o que é, em grande parte, verdadeiro. Veja, o autismo não é uma condição que você ou tem ou não tem, não é uma condição que tem esse binômio, os traços autísticos, eles estão distribuídos em toda a população, em uma curva estatisticamente normal. O que determina se nós temos um caso de autismo ou não é o nível, é a dimensão desses traços. Ou seja, você tem variações genéticas que estão associadas a traços autísticos. Mas isso não necessariamente vai produzir um quadro autístico. Mas se você vai somando isso, você aumenta a probabilidade cada vez mais de ter a presença desse quadro do autismo. Porque isso passa de um certo nível, de uma certa dimensão, que configura um caso de necessidade de apoio, daí o diagnóstico. 81% é de impacto de genes vindos da mãe e do pai, ok? Mas você também tem em torno de 18% de impacto de genes de novo, Essa expressão é em latim, não é no sentido literal em português. Quando nós criamos uma vida, quando uma vida é gerada, existe uma transcrição do código em parte do pai, em parte da mãe, E essa transcrição, ela vai ter algumas alterações. Ela vai ter coisas novas, diferentes do pai e da mãe. Todo mundo tem isso, todos os seres vivos têm isso. Essa é uma estratégia, evolutiva, é um mecanismo de evolução. E não tem problema que todos nós tenhamos. Mas essas alterações, elas podem ser em lugares que não trazem nenhum prejuízo, podem ser em lugares que trazem até algum tipo de benefício, Isso vai ser o motor principal da evolução das espécies, e pode ser num lugar que vai trazer algum prejuízo específico. A depender do lugar, isso pode sim contribuir para aquilo que a gente chama de autismo. Essas mutações são aleatórias, mas tem uma coisa, pelo menos que a gente sabe, que aumenta a probabilidade delas acontecerem, que é quando o pai, principalmente o homem, ele é mais velho. A partir dos 35 anos começa a aumentar essa probabilidade e ela vai aumentando progressivamente pela perda de qualidade da produção do material genético. Então, quanto mais velho o homem, maior a probabilidade de mutações de novo, que podem ou não, em algum contexto, estarem relacionadas ao autismo. Então, nós temos aí 81% de impacto da genética herdada, cerca de 18% da genética não herdada e cerca de 100% do seu like
da sua inscrição, da sua ativação no sininho aqui, na probabilidade da gente ficar contente, satisfeito e continuar fazendo vídeos aqui baseados em ciência, respeitando a sua inteligência, trazendo sempre as pesquisas para você. E por fim, nós temos aqui cerca de 1% de influência do ambiente. Não é o ambiente depois que nasceu, das crianças, dos irmãos, da mãe. Não é que esse ambiente não seja importante. Ele é muito importante para o desenvolvimento da pessoa com autismo. Ele só não é um causador de autismo, tá? Ele não está associado à causação do autismo. O ambiente intrauterino, no entanto, esse sim, esse está associado. Pode ser que muitas coisas estejam correlacionadas e tenham impacto nessa causação. A gente não sabe. O que a gente sabe hoje que tem uma associação forte com isso? O consumo de ácido valproico durante a gravidez, que é utilizado às vezes em casos de depressão, mas principalmente como anticonvulsivante. Aqui já vou adiantar uma pergunta que já vão me fazer nos comentários. Ah, mas eu tenho um filho com autismo e ele toma ácido valproico, isso piora? Não tem nada a ver. Eu tô falando aqui só sobre o período da gravidez. E aqui, presta atenção, eu não tô dizendo para a mulher que tá grávida ou quer engravidar para parar de tomar ácido valproico, tá? Isso tem que ser discutido com o médico, tem que ser pesadas todas as questões aí, porque às vezes, por exemplo, só o ácido valproico funciona num caso de convulsão, e a convulsão ela traz um prejuízo potencial para o feto muito maior do que se a mãe continuar tomando, tá? Então, só é importante fazer todas as coisas entendendo, tendo uma clareza sobre esse processo de tomada de decisão. A outra coisa que a gente sabe que aumenta o risco é o consumo de maconha também durante a gravidez. Na maior parte das vezes, as evidências elas falam sobre o primeiro trimestre. Nesse caso da maconha, a gente não tem essa distinção se é no primeiro, no outro trimestre, porque a pesquisa não fez essa separação, tá? Eu vou colocar aqui para vocês um outro vídeo que eu explico muito bem essa pesquisa sobre o consumo de maconha. E a terceira coisa que a gente sabe é sobre as infecções durante a gravidez. A gente já tem dados bastante sólidos em relação a isso, inclusive esse é um dos aspectos que nos preocupa agora por conta da pandemia de Covid-19. As muitas mulheres que durante a pandemia de Covid-19 estavam grávidas e tiveram essa infecção durante a gravidez tem uma maior probabilidade de apresentar este quadro em seus filhos, daí a importância de ficar sempre atento, né, e entendendo quais evidências são essas. A gente não sabe com certeza ainda especificamente sobre a Covid-19, esses dados têm sido produzidos, mas a comunidade científica internacional está muito atenta a isso. Inclusive eu já fiz um vídeo explicando isso, eu vou colocar aqui também o card, tá bom? Mas é importante dizer que independentemente do peso maior, num caso específico, né, um peso da genética herdada, não herdada, ou esses aspectos ambientais intrauterinos, hoje é indistinta a intervenção. O tratamento para autismo é a intervenção baseada em ABA. Essa intervenção ela é o padrão ouro para autismo, seja esse caso com um lastro genético muito claro, você fez o exame, já tem ali alguns genes identificados, seja num caso que a gente não tem esses genes identificados, seja no caso de autismo idiopático, em que você não tem exatamente um ou outro gene específico atuando sobre aquilo, né? Em geral você tem um conjunto lá, às vezes de centenas de genes. Neste outro caso também a mesma coisa, a intervenção é a intervenção baseada em ABA, em análise do comportamento aplicada. Então, independentemente de buscar essa causação, a gente tem que sempre correr atrás, principalmente, primariamente, da intervenção para melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Essa é a nossa prioridade sempre. É claro que no futuro, provavelmente, nós teremos tratamentos com lastro biológico, né, com remédio, sei lá, tratamento genético, alguma coisa, aí vai ser diferente, mas hoje, fundamental é a intervenção baseada em ABA. Mas o que eu sinto é o seguinte, esse canal aqui é da Aluna ABA, né, que é uma clínica que oferece intervenção baseada em ABA, a gente atende pessoas do Brasil inteiro e sempre tem uma reunião comigo antes de começar para apresentar tudo. E muitos pais, muitos, estão muito interessados em saber o que causou aquele autismo específico daquela criança. Porque isso tem talvez mais a ver com algum sentimento de culpa que se dissemina totalmente equivocado aí na sociedade. Talvez uma questão de curiosidade mesmo, né? Eu, quando eu fiz o exame genético do meu filho, eu fiz assim, o mais completo, porque eu tinha muita curiosidade. Eu queria saber exatamente o que era que estava acontecendo ali. Às vezes dá para saber, às vezes não dá para saber. Enfim, eu vou colocar um card aqui que eu já contei aqui sobre o exame genético. Então eu sinto isso muito nas famílias, essa necessidade de entender. Então para isso, e eu acho que esse vídeo aqui pode contribuir nesse sentido, espero que você compartilhe com todo mundo aí nos grupos, tá bom? Um grande abraço, gente. Tchau pra vocês.